Pessoal, na aula de história de hoje, a gente vai estar falando sobre as primeiras vilas e cidades brasileiras. A gente já viu isso no semestre passado, né? Mas aqui na apostila, no capítulo 5 de história, está voltando esse assunto. Então, vamos fazer uma revisão do que a gente já estudou, não é verdade? Então, vamos lá. As aldeias indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, quem que eles encontraram morando aqui? Os índios, né? E os índios, eles viviam como a gente vive hoje em cidades? Não. Eles viviam em aldeias, né? Onde ficavam essas aldeias? No meio das matas. E eles retiravam da mata, da natureza, os seus alimentos e todos os recursos que eram necessários para manter a sua vida. Então, os índios não viviam em cidades, eles viviam em aldeias. Nos dias de hoje, existem tribos, né, que ainda mantêm o costume daquela época, mas já tem outros povos, né, outros povos indígenas que incorporaram o jeito de viver da gente, né, das pessoas de hoje, que tem casas de tijolo, né, alvenaria. Então, aqui nós temos algumas fotos, olha. Essa aqui é uma aldeia Calapapo. Vive em habitações como seus antepassados. Na foto, vemos a aldeia Calapalo, Aia, no município de Querência, no Mato Grosso do Sul. Essa foto foi tirada em 2018. Apesar já deles usarem roupas, né? A casa deles, olha, tá vendo essa casa aqui? É uma oca, né? Feita de palha, capim ou folhas, né? Tem uma porta só. Lá dentro, eles devem dormir em redes, né, espalhadas, e todo mundo dorme ali. Provavelmente aqui no meio tem uma fogueira. Então, assim, são ocas bem grandes, né? Essa coisa assim bem grande, e os índios vivem lá dentro. Esses daqui estão mantendo o costume de há muito tempo atrás, né? Nesta outra foto aqui, a gente vê uma casa de pau a pique. O que é pau a pique? Eles colocam uma madeira e vem com barro, depois coloca outra madeira e passa barro. Coloca outra madeira e passa barro. E o telhado, olha, ainda é de palha, né? De folhas de coqueiro. Então, aqui, quem que são esses povos? Atualmente, o povo indígena Pataxó vive em casas de pau a pique. Na foto, vemos a aldeia de Barra Velha, no município de Porto Seguro, na Bahia. Essa foto foi tirada em 2014. Os índios também já vivem com roupas, né? Aqui parece que as crianças estão até voltando da escola, que está todo mundo com a mochilinha nas costas, né? E aqui nós temos uma outra aldeia. Olha que diferença aqui essa casa. Essa casa já é de alvenaria, de tijolo, com telha, né? Igual às nossas casas. Aqui também, ó, a casa do povo indígena Bororó. São construídas com tijolos, né? Na foto vemos a aldeia Meruri, no município de General Carneiro, no Mato Grosso. É uma foto tirada em 2010. E como eu disse, quando era só os índios que moravam aqui do Brasil, não tinha cidade, eles moravam em aldeias. E quando que as primeiras vilas, que depois se tornaram cidades, começaram a aparecer? Quando os portugueses começaram a vir para o Brasil para morar aqui, né? Foi no período colonial. Por que o português começou a vir para cá? Para poder explorar o Brasil, explorar as nossas terras. Então, quanto mais população aumentava, mais ia aparecendo algumas vilas no Brasil. A primeira vila, olha aqui, ó, Vila de São Vicente. Essa foi a primeira vila
do Brasil. Ela fica no estado de São Paulo e ela apareceu porque aqui começou a se cultivar cana-de-açúcar. E assim como a Vila de São Vicente, também a Vila de Olinda, né, como tem nessa foto aqui, também apareceu. Olha, foi fundada em 1535. A Vila de São Vicente foi em 1532, um pouquinho antes, né? A Vila de Olinda também apareceu por conta da produção de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, ela trazia pessoas para morar no local e para poder vender, né? Essas cidades, gente, essas vilas, né, no início, geralmente ficavam assim, olha, no litoral, na beira do mar. Por quê? Porque toda a produção de açúcar que era produzida aqui tinha que ser transportada por navio lá para Portugal. Lá de Portugal, eles revendiam ou vendiam para outro lugar, né? Eles vinham, faziam o açúcar aqui, levavam para Portugal. E para levar, precisava que fosse perto do mar, né? Para o navio, para ficar fácil de carregar o navio. Tá? Um dos motivos que as vilas eram construídas no litoral era para transportar o pau-brasil e o açúcar, que era produzido aqui, para a Europa, né? Para Portugal. Então, eles precisavam que as primeiras vilas fossem perto do mar. Outro motivo também é que eles não conseguiam entrar muito para dentro do Brasil. Por quê? Para o interior do Brasil. Porque era mata naquela época. Então, eles não tinham como entrar, eles não conheciam, né? Não sabia que animais podia ter na mata. Então, eles tinham medo de seguir para o interior do Brasil. Então, eles ficavam só no litoral. E os índios também não queriam, né? Então, também, quem tentasse entrar um pouco mais para o interior, os índios também começaram a lutar, né, contra esse avanço. Então, no início, as cidades, as vilas apareceram no litoral, próxima ao mar, né, para poder facilitar o transporte das cana-de-açúcar e do pau-brasil. Outro fato que incentivou na formação das cidades foi a pecuária. O que é pecuária? Criação de gado, né? De bois e vacas. Essas cidades aqui já foram um pouquinho mais para o interior, porque no litoral as plantações de cana-de-açúcar começaram a crescer muito. Então, os bois e as vacas começaram a ficar sem pasto, né? Então eles tiveram que ir um pouquinho mais para o interior do país. Olha aqui, os animais foram levados cada vez mais para o interior do território, por conta das plantações de cana-de-açúcar. Mas esse interior sempre tinha que estar perto de um rio, né? Porque o gado precisava beber água. Então, eles faziam as fazendas de gado próximas aos rios. Teve uma no Nordeste, olha, Rio São Francisco, é o principal rio, né, do Nordeste, hoje ainda ele numa época ele foi chamado de Rio dos Currais, porque em volta dele tinha muita criação de gado. Essa aqui é uma foto, olha, atual do Rio São Francisco, conhecido como Rio dos Currais ou Velho Chico. O São Francisco nasce na região da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e corta Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Ele tem 2.863 quilômetros de extensão. Então, é um rio bem grande e muito importante até hoje, lá para aquela região. Olha aqui,
Ao longo dos caminhos por onde os vaqueiros levavam os rebanhos e nos lugares onde eram realizadas feiras de compra e venda de animais, foram se formando povoados que deram origem a várias cidades, entre elas Cabaceiras, no Paraíba, e Vacaria, no Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos uma foto de Cabaceiras, que fica no estado da Paraíba, e aqui nós temos uma foto de Vacaria, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Aqui na página 238 e 239 tem um esquema de como era uma cidade naquela época, né? Uma vila. Então, olha lá, tinha as casas, olha aqui, ó, grande parte das casas era feitas de pau a pique e coberta com teto de palha. Nos quintais, os moradores cultivavam legumes e verduras para o próprio consumo e criavam gados. Criavam animais, né? Aqui tem uns patinhos, né? Uns galinha, boi, né? Vamos ver do outro lado. Aqui, tá vendo? Isso aqui é um forte. O forte tem canhão aqui, olha, para se defender. Então, vamos ver o que está falando aqui. Algumas vilas e cidades tinham um forte que se destinava à defesa dos moradores contra os ataques de indígenas inimigos e também de corsários. O que era corsários? Corsários eram navios inimigos que vinham para saquear, né, para roubar. Era quase uns piratas, né? Olha ali, ó, corsário, navegador que recebe autorização de um rei ou rainha de uma nação para destruir e saquear embarcações de nações inimigas. Eram quase piratas, então pessoas que vinham aqui querendo destruir ou invadir a cidade, a cidade era defendida pelo forte, né? Olha lá, na cidade tinha uma igreja que era construída no centro da vila e era frequentada pelos moradores nos dias de missa, casamentos e batizados. Tinha também uma Câmara Municipal, olha aqui, ó. Nessa Câmara Municipal se reuniam as pessoas que desempenhavam funções administrativas e aplicavam as leis. Essas pessoas eram os juízes e os vereadores, geralmente escolhidos entre os portugueses ricos, né? Então, não era qualquer pessoa que podia ser um vereador ou um juiz, né? Tinha que ser rico e, de preferência, português também, né? Porque aqui também no Brasil demorou para ter pessoas ricas que eram brasileiras mesmo. Nas chamadas fossas negras, olha aqui, ó, tem uma fossa, um buraco localizado nos quintais das moradias, era descartado lixo, que também era jogado no mar ou nos rios. Os moradores utilizavam os rios como vias de transporte, não tinha estrada, né? Então eles usavam os rios entre a vila e os engenhos que ficavam localizados nas suas margens. Algumas vilas tinham fontes abastecidas por água canalizada de riachos próximos. A água consumida nas vilas também podia ser retirada de rios ou de poços. Então, tinha um poço aqui para tirar água, ok? Então, as vilas, as primeiras vilas, geralmente era assim, tá vendo? Aqui próximo é o mar e a vila era aqui bem perto, bem no litoral, ok? E agora é só fazer os exercícios da página 240 e 241. Vamos ler juntos? As frases abaixo estão relacionadas ao processo de formação e desenvolvimento das primeiras vilas e cidades do território brasileiro. Complete-as. O cultivo foi um dos responsáveis pelo surgimento das primeiras vilas no território brasileiro.
Cultivo do quê? Por que começou a aparecer as primeiras vilas? Foi cultivado uma coisa, né? Plantado alguma coisa. O é a principal região onde se localizavam as primeiras vilas e cidades. Onde ficavam as primeiras vilas? Próximas ao mar. Então, como é que chama esse lugar? Porque lá o escoamento das mercadorias ocorria com mais facilidade. Especialmente a criação do gado bovino foi desenvolvida próxima aos rios e também contribuiu para a formação das vilas e cidades. Como chama a criação de gado, né? Alguma coisa. Letra D. Os diversos povos indígenas do Brasil costumavam viver em... Como chama os lugares onde os indígenas moram? Eram organizações urbanas, onde eram realizadas as principais atividades econômicas e administrativas. Muitas, ao se desenvolverem, tornaram-se cidades. Então, antes de cidades, como é que chamavam os lugares, né? Letra F. Foi a primeira vila do território brasileiro. Qual foi a primeira vila do território brasileiro? Formada em razão da produção do cultivo da cana-de-açúcar. A questão número 2, vocês vão procurar no diagrama essas palavrinhas que vocês colocaram aqui, tá bom? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavrinhas que vocês vão encontrar lá no diagrama abaixo. Na página 241, tá falando assim: observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Leia as legendas e copie as abaixo das fotos correspondentes. Então, isso aqui, ó, tem 2 quadradinhos. Uma é para essa foto e a outra é para essa foto. Só tem que ficar certo, né? Então, isso daqui é uma aldeia. Então, aqui vocês têm que falar sobre a aldeia. Isso daqui é uma cidade, então aqui vocês vão colocar da cidade. Qual que tá falando do que aqui, ok? E aqui tá na letra B, cite uma semelhança e uma diferença entre as fotografias. Qual que é a semelhança? As duas estão falando do quê? De moradia. E a diferença? Uma é de quem morar e a outra quem vive, né? Aqui como chama esse e como chama esse, ok? Então, recapitulando, o que a gente estudou nesta unidade? Então, vamos ver. Antes da chegada dos portugueses, existiam no Brasil diversos povos indígenas. Atualmente, ainda existem diversos povos indígenas no Brasil, que vivem em diferentes tipos de aldeias. Outra, as primeiras cidades formadas no Brasil surgiram no litoral. Outra, a relação entre a atividade pecuária e o desenvolvimento de vilas e cidades no interior do Brasil. Ok? Beijos!